Conheça aqui um pouco da trajetória de professores, pesquisadoras e pesquisadores que foram eleitos pela DBO como The Best Mind Pastagens. Sou Moacir Corsi, professor do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Eu tenho, na minha formação universitária, doutorado, PhD, mestrado, 2 pós-doutorado, um na West Virginia e outro na Nova Zelândia. Sempre eu trabalhei nessa atividade de pesquisa, ensino, extensão, e na atividade particular mesmo, que é uma fazenda relacionada à recria de animais em pastagens intensificadas. O meu pai já muito cedo atribuiu a mim certas responsabilidades para cuidar do gado nas pastagens que eram arrendadas. E a minha função era semanalmente ir a essas propriedades, contar o gado, levar o sal, ver a guarda, se tinha cerca que precisava ser arrumada, enfim, eu estava sempre envolvido na atividade da pecuária. E é interessante que, às vezes, ele ia verificar o que estava sendo feito nessas pastagens que eram arrendadas, e era sempre um comentário sobre o pasto em si. E, de vez em quando, ele me dava uma chamada de atenção, dizendo que o pasto está muito baixo, por que você não pediu para tirar o gado daqui? Ali está sobrando, por que você não colocou lá, etc. Mas isso não me comunicava muita coisa. Até que, chegando ao fim daí do curso no 3º grau, né, a minha professora de matemática sempre achava que eu devia ir para exatas, ciências exatas. E eu sempre dizia a ela que eu não, eu gostaria de trabalhar mesmo na atividade do agro. Naquela época eu dizia a ela, eu quero mexer com fazenda. Foi até que nos últimos 3 minutos do segundo tempo, ela me falou, então, você não vai mesmo às exatas? Não, não vou, eu quero ir para alguma coisa que trabalhe com a fazenda em si. Falou, então você vai para a Exalc. E quando cheguei aqui na escola, foi amor à primeira vista. Eu vi uma imagem que eu nunca mais esqueci. Era um trator roçando o parque principal da escola. É o parque que fica na frente do prédio principal. E aquilo foi tão motivador que eu falei, puxa vida, é aqui que eu quero estudar. Mas, no decorrer desse processo, ali pelo 3º ou 4º ano da escola, que corresponderia ao 6º, 8º semestre, né, eu fui convidado pelo professor Listeu para considerar a possibilidade de ficar na escola como docente. Mas aquilo não foi assim uma coisa que fez com que eu mudasse aquela atitude de que eu seria um empresário, que eu queria ser um empresário. Eu voltei a Piracicaba e disse a ele que eu estava com um problema. Ele falou, não, senta aqui, vamos conversar. E começou me contando quais eram as vantagens de uma carreira universitária, na pesquisa, extensão, ensino, enfim, todas essas vantagens. Mas eu não estava muito convencido, até que ele me propôs o seguinte, se você ficar, você vai para os Estados Unidos fazer o mestrado. E naquela época, ir para os Estados Unidos estudar, era, na verdade, uma distinção bastante significativa para qualquer profissional. Eu perguntei a ele, professor, quem que vai decidir essa viagem? É o senhor? É um colegiado? É a USP? Ele falou, não, é você. Se você passar no exame de inglês, você vai. Eu falei, bom, então eu vou aceitar esse desafio, eu vou ficar. Isso era em dezembro de 67, eu estava acabando de me formar na escola. Em setembro de 68, quer dizer, menos 9 meses depois, eu já estava cursando na Ohio State University o meu mestrado. Meu pai
chamava-se Vicente Corsi e a minha mãe, Emma Bove Corsi. Eu não consigo falar muito sobre ele, eu fico muito emocionado porque eu perdi o meu pai quando eu estava fazendo mestrado. E eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que ele tinha morrido só depois que eu cheguei aqui. Então, isso me causou muita dor. Mas é interessante, ele sempre ensinava cobrando. Em outras palavras, ele falava, você não viu que está baixo o pasto? Mas ele não me ensinava, está baixo porque tem tal altura, está baixo porque tem baixa densidade, está baixo porque as plantas estão tá aparecendo invasor. Não, ele não ensinava isso. Naquela época, o aprendizado era muito mais por uma osmose, você aprendia observando as pessoas, né? Por quê? Porque era assim que a gente aprendia, era assim que a gente era ensinado naquela época. E às vezes ele me falava, você precisava ter tirado os animais daqui e ter mandado para outro pasto, lá está sobrando, aqui está faltando, você não viu isso? Tá? Eu falava, não, na verdade eu não tinha esse parâmetro, né? E eu fazia o que aí, eu executava o que ele estava mandando. E quando eu decidi, falando para ele que eu ia para os Estados Unidos fazer mestrado em pastagem, ele me perguntou, mas todo mundo sabe fazer pasto. Eu falei, não sabe não, pai. Eu já aprendi isso lá na escola, que não é todo mundo que sabe fazer isso. E é interessante, até hoje eu tenho essa percepção, né? A gente acha que sabe, mas tem muita coisa ainda a ser aprendida. E esse desafio é constante. Enquanto a gente não for desafiado todo dia, não existe melhora. Sou casado, tenho 2 filhos e 3 netos. A minha esposa se chama Marisa Beneduzzi Corsi. Ela é uma guerreira. Na verdade, ela é que proporciona todo esse meu lazer de trabalhar. Eu sempre digo para o pessoal que eu nunca trabalhei, eu sempre fiz essa função de professor, pesquisador, como lazer. Eu trabalho achando que é um lazer mesmo trabalhar. Eu falo que ela é a guerreira porque alguém tem de patrocinar um lazer, né? Então, muitas das funções que eu deveria ter, ela assumiu para que eu tivesse esse tempo para trabalhar, me dedicando bastante à atividade que eu sempre gostei. Então, ela tem um valor imenso na minha carreira universitária. E a DBO passou a ser uma leitura fácil, agradável e informativa, né? Sobre os assuntos da pecuária. E ela sempre é a revista que a gente está aguardando a chegada para ler um pouco mais, conhecer o que o pessoal está fazendo, aonde que eles estão trabalhando, a que nível eles estão trabalhando, quais são as ideias inovadoras que estão sendo propostas. Isso também é motivo para a gente estudar, né? Falar, poxa, essa ideia aqui é interessante, ou então, essa ideia eu preciso analisar um pouco melhor, né? Essa leitura é sempre agradável e a revista é sempre esperada com certa ansiedade aí para ver o que está sendo comentado. Eu estou com 79 anos e eu entrei na escola, foi em 70, eu devia estar com 20 e poucos anos, 26, 25 anos por aí. E eu fiquei lá até eles me aposentarem, né? E, aliás, eu não me considero aposentado. Eu tenho uma placa na minha propriedade em que ela me lembra todo dia que eu estou lá, que eu ficarei velho quando as lamentações tomarem o lugar dos meus projetos de vida. Então, essa placa é uma placa que tem mais ou menos uns 5 ou 6 metros de comprimento, ela está escrito e todo dia eu olho nela. Então, você não pode ficar velho, você tem que ter planos de vida, aí você não tem tempo de ficar mais velho.